Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui nessa terça-feira para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e nosso desejo é realmente que a palavra de Deus encontre morada em seu coração e traga refrigério para a sua alma. Nosso propósito de segunda a sexta-feira é estar por aqui para trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, clica aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, a sua inscrição é muito importante, é inteiramente gratuito e você vai estar recebendo a notificação sempre que houver um conteúdo novo, tá bom? Outra coisa importante é você clicar aí no gostei, é você curtir o link, curte esse vídeo, dá o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E também compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos aí uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus essa manhã. Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações, tá bom? Então compartilhe aí, certo? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje tem como título uma pergunta: quem é Jesus para você? Já parou para pensar sobre isso? Veja, essa é uma pergunta extremamente simples, mas que muitas vezes nos deixa sem resposta. Se alguém perguntasse para você, quem é Jesus para você? Qual resposta você diria? O que você diria para essa pessoa acerca de quem é Jesus para você? Talvez você poderia dizer assim, não, Jesus é o Filho de Deus. Bom, talvez essa seja a resposta mais dada a essa pergunta quando ela é feita. Mas nós vamos ver nessa manhã que Jesus é de fato o Filho de Deus, mas que essa compreensão traz também algumas implicações para a nossa vida. Então vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 22 a 30, mas nós vamos focar nos versículos 27 a 30, ok? Marcos 8, de 22 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E, levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: Não entres no povoado. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. Então, esse texto é um texto bastante conhecido. Eu quero ler ainda com você o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Então, veja que nesse texto que nós lemos, Jesus pergunta aos discípulos quem os homens diziam que ele era. O que é que as pessoas falavam a respeito dele? E os discípulos respondem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou Jeremias ou algum dos profetas. E o mais interessante é que Jesus pega essa mesma pergunta e direciona então para eles: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Tudo bem, vocês me disseram o que as pessoas dizem a meu respeito. Mas e vocês? O que é que eu represento para vocês? Quem sou eu para vocês? E Pedro então toma a frente e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós acabamos de ver no texto de Mateus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que é que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler a partir dessa pergunta? Quem é Jesus para você? Veja, a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus é realmente o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Isso é incontestável. Jesus é o Filho de Deus. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, ele decidiu enviar o seu Filho para vir a esse mundo, para pregar o Evangelho, para curar, mas, sobretudo, para salvar. Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ser salvos. Jesus ele já veio com essa missão. E Jesus foi prometido, a vinda de Jesus foi prometida desde o Éden. Desde o Éden, Deus disse a Adão e Eva que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Pedro ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele não é um homem qualquer, ele não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um líder religioso, ele é o Filho de Deus. E isso faz toda a diferença, porque veja, Deus ele entregou o próprio Filho para que por meio dele nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Mas veja, além de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aqui eu quero citar para você um dos textos que é mais conhecidos na Bíblia Sagrada, que é justamente o texto de João 3,16, onde o próprio Jesus afirma categoricamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é bom destacar o seguinte: Jesus ele não veio para trazer a salvação de forma universal, mas de forma individual. A salvação é individual. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, o próprio Jesus em João 3,16 ele diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículos 24 e 25 ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Então veja, Deus enviou o seu Filho
para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. E como é que nós somos salvos? Por meio da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é mérito nosso, é graça de Deus. A salvação é uma provisão de Deus por meio de Jesus. Então, em Jesus, nós somos salvos. Em Jesus, nós podemos ser salvos. Em Jesus, nós recebemos a libertação do pecado e a salvação eterna. Somente em Jesus. Mas essa decisão é uma decisão que nós precisamos tomar. Veja, a salvação está acessível. Jesus está diante de nós. A salvação está diante de nós por meio de Jesus. Cabe a nós reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso que Jesus ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E esse crer não é simplesmente dizer: olha, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Esse crer tem a ver com obedecer e com viver uma vida de compromisso com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como todo ser humano é pecador, todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. E eu pergunto para você nessa manhã: você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aqui é um detalhe interessante, porque até tem algumas pessoas que querem Jesus como seu Salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor. Querem receber a salvação, mas não querem compromisso com Jesus. E aí, eu quero dizer a você o seguinte: que Jesus não é Salvador de quem ele não é Senhor. Para que ele seja o Salvador, ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Então, para que de fato Jesus seja o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor, ou seja, aquele que dirige a nossa vida. Então, ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser libertos e resgatados da escravidão do pecado, e nós então devemos nos tornar exclusivamente de Jesus. Outra lição que a gente aprende nesse texto, e através da vida de Jesus, é que Jesus, além de nos salvar, ele cuida perfeitamente de nós. E o texto de João capítulo 10 é fantástico, porque em João capítulo de número 10, o próprio Jesus ele diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus faz uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus é aquele que, além de nos salvar, caminha conosco. Veja, ele é o Emanuel, Deus conosco. O próprio anjo anuncia a Maria que Jesus seria o Emanuel, Deus conosco, aquele que estaria em nós, aquele que caminharia conosco, aquele que estaria juntamente conosco. E Jesus, então, ele garante aos seus discípulos e, consequentemente, a nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus, de fato, é a presença viva de Deus em nós. E em Jesus nós temos a segurança e o amparo que nós precisamos no nosso dia a dia. Em Jesus nós estamos realmente seguros. Em Jesus nós estamos guardados. Ele diz que ninguém pode tomar nenhum de nós das mãos dele. A todos quanto Deus lhe deu, ele cuida, ele protege, ele sustenta, ele cuida perfeitamente. Então, nós precisamos entender o seguinte: Jesus realmente é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar. Ele é a expressão máxima do amor de Deus para conosco. E ele é aquele que cuida perfeitamente de nós. Ele é aquele que caminha conosco, é aquele que está em nossa vida, é aquele que faz parte da nossa vida. Mas ele precisa reinar em nosso coração. Interessante que Jesus ele tem o perdão que nós precisamos. Ele tem a salvação que nós necessitamos. Ele tem o poder que nós precisamos para ser libertos do pecado. E ele tem a vida e vida eterna
disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu quero concluir a nossa reflexão nessa manhã perguntando para você: quem é Jesus para você? Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não reconheceu, você reconheça nessa manhã. Você tome essa decisão nessa manhã de servir ao Senhor, de viver para o louvor da glória de Deus, viver por Cristo e para Cristo e com Cristo, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida seja uma vida que cumpra o propósito de Deus para você. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, às 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Não esquece de continuar compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.